Olá pessoal, salve salve! Hoje, dia 2 de maio de 2025, sexta-feira, nós estamos a poucos dias da votação da Lei de Conversão do Decreto número 36 de 2025. E conforme muitos pedidos que são feitos pelos nossos clientes ou pelos nossos ouvintes aqui no YouTube ou mesmo através do Instagram e outras redes sociais, pela primeira vez eu vou trazer aqui para vocês as minhas impressões pessoais a respeito do que deve ser a lei de conversão deste decreto. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que o decreto chegou ao mundo jurídico através de uma medida drástica, né? O decreto-lei, ele necessariamente tem que veicular matéria de urgência e nós vemos que carece nesse ponto da urgência, né? Tendo em vista que é uma matéria que está regulada há mais de um século, como nós já dissemos em outros vídeos. A cidadania, a nacionalidade italiana, ela está regulada lá desde o Código Civil do Reino, de 1865, passando pela Lei 555 de 1912 e, finalmente, na Lei 91/92, que é atualmente vigente. Lembrando também que nesse interregno nós tivemos a emanação, a promulgação, né, na verdade, da Constituição de 1948, a Constituição italiana, e também republicana, né, porque a Itália se torna república através de um referendo popular de 1947, e a primeira Constituição republicana, que é inclusive atualmente vigente, a mesma Constituição de 1948, com algumas emendas, obviamente, ao longo do tempo. Bom, o que o decreto veicula? Na verdade, ele tem uma redação muito precisa, porque ele cria uma espécie de perda generalizada da nacionalidade de pessoas que nasceram no exterior e não são nem filhos nem netos de cidadão italiano nascido no território da República Italiana. Ou seja, a redação está muito clara lá, né? Ninguém deve ser considerado jamais ter tido a cidadania italiana se nascido no exterior, se não, aí vem as exceções, aqueles que sejam filhos de pais ou mães cidadãos nascidos no território da Itália, ou netos de avô ou avó cidadãos italianos nascidos na Itália. Nós vimos lá várias emendas, né, que querem tirar o nascido na Itália e, portanto, evitar a questão da retroação, evitar a questão desse limite de geração ser mais, como é que eu vou dizer, afunilado, mas, na verdade, ainda assim existe a retroação, porque quem não é nem filho nem neto deixou de ser cidadão italiano. Então, uma perda, uma desnaturalização em massa de um contingente enorme de pessoas. Então, nesse sentido, o decreto, mesmo com as emendas que a gente analisou, que não sei se talvez passem essas emendas, né? Tirar o nascido na Itália, não é? Para que possam passar, então, aqueles que já têm a cidadania possam passar para os seus filhos. É possível que passe com essa, então acredito que haverá essa retirada do nascido na Itália, mas haverá limitação para filhos e netos. Eu acredito que a questão da limitação ela vai ser realmente instituída com este decreto, tendo em vista, né, o que a gente já discutiu aqui das emendas, né? Eu creio, inclusive, que aqui foi o único canal em que nós discutimos uma a uma, cada uma delas, né? Emenda por emenda, nós lemos cada uma delas e fizemos aqui uma análise bem pormenorizada de cada uma delas, juntamente aqui em conjunto com vocês. Bom, uma outra questão que o decreto veicula é que os pedidos feitos até às 23 horas e 59 minutos
do dia 27 de março de 2025 vão seguir o regramento pré-vigente ao decreto, ou seja, vigente anteriormente ao decreto, ou seja, a própria Lei 91/92, antes das modificações propostas pelo decreto-lei. Então nós temos que para mim, essas questões, elas devem passar, mas com alguma mitigação, ou seja, para contemplar aqueles pedidos, porque é de uma medida de muita razoabilidade, contemplar aquelas pessoas que estavam nas filas consulares, pelo menos aquelas pessoas que tinham feito o pedido de cadastramento nas filas. E aí a gente teria uma espécie de regra de transição, né? Não acredito muito que vá haver uma regra de transição geral, ampla, para, assim, no seguinte sentido, né? E tem emendas nesse sentido, tá? Vamos dar um ano de possibilidade, uma janela de oportunidade para que essas pessoas que queiram fazer, façam, não é? Não acredito que vá ter uma janela de oportunidade. Eu creio que eles vão regular quem, obviamente, tinha feito o pedido, porque não seria nada razoável você deixar uma pessoa esperando numa fila durante 10 anos e depois ir lá e falar da noite para o dia, dizer que a pessoa não tem mais o direito, né? Então, eu acho que talvez tenha, sim, uma regulação para as filas. Mas tenho muita dúvida se haverá uma regra de transição mais ampla nesse sentido de dar um prazo de 1 ou 2 anos para que possa, né, aqueles que se interessem entrar com pedido, porque daí seria uma enxurrada de pedidos que pululariam no judiciário, na esfera administrativa, segundo as leis anteriores. Então, acho muito improvável que isso ocorra. Bom, então, o que se afigura? Bom, temos também aqui o artigo 2 ter, né, que implica na comprovação, e esse eu acho que deve passar, que a pessoa que, além de comprovar, o requerente, né, além de comprovar os requisitos de ascendência, né, a descendência do antepassado, né, a sua linha de ascendência com relação ao antepassado, ele vai ter que comprovar também que não houve causas obstativas, né, ou perda da nacionalidade em nenhum desses passos de geração para geração. Então aí nós temos que a retroatividade deve permanecer, né? Aí vocês vão me perguntar, ora, mas isso é ilegal, isso é inconstitucional e tudo mais. Mas, se a gente for pensar assim, não haveria necessidade de se ter, por exemplo, uma Corte Costituzionale, uma Corte di Cassazione, que são cortes, né, cortes superiores, que vão analisar. A Corte de Cassazione é análoga ao nosso STJ, assim, bem grosso modo, para não entrar em pormenores jurídicos aqui no vídeo, seria análogo ao nosso STJ, que tem a competência para aferir a legalidade de uma norma jurídica com relação às leis daquele Estado nacional. E a Corte Constitucional com a competência para julgar se há inconstitucionalidades, né, naquela norma infraconstitucional, né? Ou seja, se ela se adequa ou não ao ordenamento jurídico italiano. Então, nesse sentido, eu acho que deve passar, sim, com a retroação, deve passar com uma previsão para as filas consulares apenas, para quem já tinha se cadastrado. O decreto já garante, de toda forma, que os pedidos feitos antes das 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025 vão ser tratados à luz do direito material vigente à época. Ou seja, a época da propositura desses pedidos, ou seja, da lei antes das modificações introduzidas pelo decreto. Então, é isso que eu acredito que deve acontecer, né?
Então nós vamos agora falar de algumas perspectivas já em face da lei de conversão vir nesse sentido, né? Que é o que tudo indica, deve vir dessa forma. Posso estar totalmente equivocado, mas é um vídeo que me pediram para fazer a respeito do que eu realmente acho do fundo do meu coração que realmente deve acontecer, né? Que é ter esse limite geracional, que deve ser, né, de 2 gerações, e a retroação continuar existindo no decreto-lei, na lei de conversão, né? Então, agora a gente pode tentar traçar como atacar esse decreto-lei, essa lei de conversão, na verdade, né? Porque aí a gente já vai estar sabendo contra quem a gente vai estar lutando. O problema desse momento transitório que a gente está vivendo é justamente isso, né? Você não sabe contra quem você está lidando. Você não sabe quais são o que você tem que combater. E com a lei de conversão nós vamos saber exatamente como combater, porque a gente já vai ter um texto definitivo e aí nós vamos traçar as estratégias para combater esta lei de conversão, né, do decreto. E como que isso deve ser feito? Bom, primeiramente, os recursos, né, que a gente chama, né, as petições, que na Itália se chama ricorso, eles devem continuar acontecendo, porém, nós vamos talvez ter que chegar até estimular, né, tanto, por exemplo, no primeiro grau, nós já vamos tentar estimular o magistrado de primeiro grau a proferir algum julgamento a respeito de constitucionalidade. Podemos ter, talvez, uma sentença de improcedência dos pedidos em um primeiro momento e ter que levar ao segundo grau de jurisdição na Itália, que é a Corte d'Appello, não é? O que a gente tinha anteriormente, né, como fundamentação jurídica? Ou a gente tinha os casos de via materna, que a fundamentação jurídica, obviamente, era o fato de descender de uma mulher e não existir um procedimento administrativo, porque essa é uma construção totalmente jurisprudencial. Então, não havendo um procedimento administrativo para tratar desses casos, não existia outra alternativa senão buscar a via judicial. Então, essa era a fundamentação jurídica, assim, bem grosso modo, da via materna. E também nós tínhamos os processos contra as filas consulares, ou seja, diante da demora dos consulados de processar e julgar os pedidos de cidadania que ficaram represados por anos, né? E a pessoa tinha que esperar por um tempo excessivo, demasiadamente excessivo, para ter o seu direito reconhecido, então aí ficaria configurado o interesse de agir na esfera judicial. Então o interesse de agir era a demora excessiva que os consulados impunham para que as pessoas pudessem ter o seu direito reconhecido. Porque em 10 anos, uma pessoa que fica 10 anos numa fila, tudo pode acontecer, ela pode inclusive morrer, né? E a demora excessiva, ela equivale à negativa do próprio direito. Então é aí que está a fundamentação jurídica desses processos contra as filas consulares. E esses processos que inundaram os tribunais, né, e que por conta disso e de outras coisas deram ensejo à emanação deste decreto, que vai ser convertido em lei entre terça e quinta-feira da próxima semana. São essa quantidade de processos que deu esse ensejo, né? Então, a lei de conversão vai ser atacada no primeiro grau de jurisdição, possivelmente, se nós temos duas saídas, né? Se houver uma sentença de procedência do pedido, a parte ex-adversa, ou seja, contra quem as ações são ajuizadas, que é o Ministério do Interior, certamente vai impugnar. Antes não impugnava. Então nós tínhamos uma sentença que corria
tranquilamente dentro do primeiro grau de jurisdição e transitava em julgado sem qualquer tipo de impugnação, né? O Ministério do Interior não apresentava contestação nas ações, ele se constituía como parte, mas não contestava as ações, né? Então ficava ali uma questão de mera verificação da existência ou não do direito. O magistrado fazia uma análise a respeito da documentação e, estando a documentação em ordem, ele ficava, como se diz, escravo da lei, né? Como tem o ditado, né? Que o juiz é escravo da lei. Então ele não tinha como não proferir um outro tipo de julgamento, senão o de acolhimento total dos pedidos. Tanto é verdade que depois da grande naturalização, né, da sentença da grande naturalização, os pedidos começaram a não mais ser contestados pelo Ministério do Interior, porque a tese que ele tinha levantado caiu com uma sentença da Corte de Cassazione, nós já falamos também em outros vídeos, e que trouxe aquelas questões, né, que a cidadania italiana é um direito imprescritível, de natureza permanente, pode ser requerido a qualquer tempo, está elencado no rol dos direitos fundamentais. Mas aí eu vejo muita gente falando, né, mas essa fundamentação já está contra o decreto. Não, essa fundamentação está baseada no direito material da Lei 91/92, antes das modificações legislativas do decreto-lei. Se a lei muda, o direito material muda, ele vai ser analisado diferentemente pelo judiciário. Quis o legislador, agora vamos fazer uma análise, né? Realmente o legislador quis isso ou ele foi praticamente compelido, obrigado, em um curtíssimo espaço de tempo, a decidir uma questão tão delicada, tão importante, em tão pouco tempo? Então, aí nós já podemos começar a pensar como que nós vamos combater a lei de conversão por conta da própria gênese dela. Ela já está maculada desde o início, não é? Por conta dessa gênese dela. Ela surgiu no mundo jurídico como um decreto-lei, foi convertido em lei. Nós não estamos falando de naturalização, nós estamos falando de o direito de sangue, que as pessoas que dormiram no dia 27 de março de 2025, tendo o direito à cidadania italiana, e acordaram no dia 28 de março de 2025 já sem o direito à cidadania italiana. E mais, foram pegos de surpresa. Então nós temos que entender que a Itália ela não está à parte do próprio sistema europeu, não é? Do próprio direito europeu. A gente tem que pensar no direito europeu, nos tratados internacionais contra o apatridismo, ou seja, a pessoa não ficar sem uma nacionalidade, que são tratados internacionais aos quais a Itália aderiu, são importantíssimos, né? O Tratado de Maastricht, entre outros, né? E também com relação à jurisprudência da Corte Europeia. Nós já tratamos aqui do caso Dinamarca, né? Que a Corte Europeia obrigou a Dinamarca a alterar a sua lei de cidadania, que tinha sido mudada e pego todo mundo de surpresa também, da mesma forma, dizendo que a pessoa que estava há mais de 10 anos fora da Dinamarca perderia automaticamente a cidadania. Ora, você não dá um prazo para essas pessoas, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que uma lei pode ser produzida pelo parlamento e ser incompatível com o sistema jurídico. Essa que é a grande questão que eu estou trazendo aqui para vocês. Ela pode ser inconstitucional, correto? Mas a inconstitucionalidade dela vai ser atacada nas vias próprias, na via judicial. Então não vai ter como mais fazer na via administrativa, a não ser que seja filho ou neto de pai ou avô italiano, correto? Então as vias administrativas elas vão tratar desses casos, digamos, marginais, e a grande maioria dos casos vão parar no Poder Judiciário. Então nós estávamos lá falando do processo judicial, né, que pode ter dois desfechos. O primeiro desfecho, que seria uma sentença de procedência,
o Ministério do Interior iria atacar essa sentença de procedência por meio de apelação para levar a matéria para o segundo grau de jurisdição, para a Corte d'Appello, e ali nós poderíamos ter também dois desfechos, ou um desfecho favorável ou um desfecho desfavorável. E aí, obviamente, o Ministério do Interior iria novamente atacar essa sentença. E assim por diante, até levar a questão ou a Corte di Cassazione para questões de natureza legal, porque a retroação ela fere o artigo 11 do Código Civil italiano, por conta da redação do Código Civil, que é o que impede a retroação, né? Que é aquele que diz o seguinte: a lei não vale senão para o futuro. Então, ela vale somente para o futuro. A redação em italiano é assim, né? Não vale senão para o futuro. O que quer dizer, em outras palavras, que ela vale somente para o futuro e não pode regular situações jurídicas do passado, acontecidas no passado. Então, em tese, a ilegalidade, porque existe uma questão que é a ilegitimidade dessa lei, né? Nós temos a ilegitimidade se manifestando pela ilegalidade, ou seja, contrário à lei que é o próprio Código Civil, lei ordinária, e a inconstitucionalidade. São duas vertentes de legitimidade. A ilegitimidade pela via da ilegalidade e a ilegitimidade pela inconstitucionalidade da norma. Então nós temos que pegar os aspectos da norma que são que atacam a legislação, que não se coadunam com o espírito do Código Civil, do legislador do Código Civil italiano, no artigo 11, a lei só vale para o futuro, para atacar a retroação. E aí seria de competência da Corte di Cassazione. E os demais casos, as inconstitucionalidades desse decreto, seriam tratados lá na Corte Costituzionale, que é a que tem competência para tratar de questões de inconstitucionalidade de uma norma do ordenamento jurídico. Então, no meu entendimento, é o que deve acontecer. Nós vamos então ajuizar as ações e ter que ir percorrendo esse percurso, né? Dentro do sistema judiciário, né? Eu acredito, né, que o sistema judiciário vá regular melhor essa questão. Então nós vamos ter aí um prazo para que isso aconteça, né? Provavelmente as pessoas que não queiram entrar nesse percurso, porque, veja bem, se hoje nós estamos falando de 600 euros para acessar o primeiro grau de jurisdição, o segundo grau é mais caro. E assim por diante, as cortes superiores, a Corte Costituzionale. Então são passagens que são feitas, mas que tornam o processo muito caro. Então, a grande questão é a seguinte: ou a gente espera que haja uma sentença paradigma, ou da Corte di Cassazione e também da Corte Costituzionale, das duas, de ambas, né, que seriam o chamado leading case. Então a gente teria que esperar isso acontecer. Ou a gente mesmo produz o leading case com um cliente que, né, tenha condições financeiras de arcar com as custas processuais dessas instâncias superiores, ou a gente vai viver uma situação em que vai pulular processos de toda sorte, de vários advogados, de várias famílias, e que vão seguir esse mesmo percurso, e até chegar às instâncias superiores, às cortes, né? Tanto a Corte di Cassazione quanto a Corte Costituzionale para assuntos de constitucionalidade, né? E a inconstitucionalidade do decreto, para a gente não deixar de mencionar aqui, ela, em tese, fere o princípio da igualdade, que é a lei de conversão. Se ela trouxer algum tipo de limitação com relação a filhos menores, né? Você imagina o casal que já tenha um filho que é cidadão italiano, que foi reconhecido antes do decreto, e aí nasce um outro filho. Eu creio que essa situação vai ser regulada também, a situação dos filhos menores. Creio que a lei de conversão não vai permitir que isso ocorra, esse tipo de discriminação entre irmãos, né? Que em tese, a depender da redação atual, né, do decreto, antes da lei de conversão, ele cria essa situação, né?
mas eu acho que a lei de conversão não deve trazer isso. Mas então nós teríamos que atacar isso também pela via da inconstitucionalidade. Por quê? Porque você fere um princípio de igualdade, né? Pessoas tendo diferentes tratamentos, que está lá esculpido no artigo 3º da Constituição italiana. Um outro artigo que foi citado por alguns constitucionalistas, né, lá nas audiências públicas, que é o artigo 22 da Constituição, que é o que trata da nacionalidade, mas não da nacionalidade e os sanguíneos e os sólidos, a modalidade. Ele diz o seguinte, que a nacionalidade, ninguém pode ser privado da nacionalidade italiana por motivos políticos. Então, esse decreto, sendo emanado da forma que foi, a própria conferência estampa do ministro Tajani, ele traz questões políticas, né? Ele parece estar numa verdadeira cruzada contra os ítalo-descendentes, acusando eles de tudo, de todos os problemas, né? Viraram a razão de todos os problemas da Itália, né? Quando a gente já viu que os problemas estão mais na esfera administrativa em lidar com essa quantidade de processos, seja por falta de recurso, falta de pessoal, em suma, por conta de incapacidade de tratar de todos esses casos. Então, certamente essas questões vão ser levadas às cortes superiores e lá receberão o seu devido tratamento. Ou a gente espera um leading case, aí falando já para os clientes, né? O que eles querem fazer? Ou aguardar um leading case e, como foi a sentença 4466 que reconheceu a cidadania por via feminina, foi um leading case que abriu as portas para todos aqueles que descendiam de mulheres, né? Mulheres na árvore genealógica, a primeira mulher que tivesse uma prole antes de 48, né? Ela só passava para os filhos nascidos pós 48 por conta da Constituição de 48 e passou a passar também para os filhos nascidos antes da Constituição de 1948. Então, esse leading case, que é a sentença 4466 de 2009, né? Portanto, há muitos anos, ele abriu as portas para quem descendia de cidadã feminina, né? Da via feminina. E agora nós vamos ter que esperar ou produzir, né, um leading case. Quem chegar primeiro, né? Vamos ver quem vai chegar primeiro, acessar, né, pela via do controle de constitucionalidade difuso, né? E também pode haver um questionamento por via de controle concentrado de associações de juristas, né? Existe uma associação, né, que pode e deve entrar com um pedido junto à Corte Constitucional, porque você não pode acessar ela de forma pessoal, né? Você tem os legitimados, né? Os sujeitos legitimados a pleitear algo perante a uma corte superior, né? Não pela via endoprocessual, ou seja, dentro do processo, né? Por fora do processo, né? Diretamente acionar a Corte Constitucional. Então, nós estamos aqui vendo o que pode acontecer, né? Porque esses casos vão começar a chegar e eles podem chegar juntos ou chegar um primeiro e aí virar uma sentença paradigma para os demais casos e essa sentença paradigma, então, como foi a 4466 de 2009, passar a ser usada nas demais e aí pode ser que a questão se sedimente e o Ministério do Interior não mais promova a impugnação daqueles dispositivos, das sentenças, né, de primeiro grau ou da Corte d'Appello, para não levar de novo, porque lá vai encontrar com uma decisão que já foi proferida pela Corte di Cassazione, provavelmente vão fazer um julgamento a sezioni unite para dar esta conformidade para o direito, né? Nenhum sistema judiciário pode conviver com essa disparidade, com disparidade de decisões jurídicas.
uma das funções da Corte de Cassazione, assim como é a do STJ, é uniformizar o entendimento da lei, no caso do Brasil, da lei federal, no caso da Itália, da lei infraconstitucional, da legislação nacional. Então, essa questão da uniformidade, ela vai ser levantada. Só que a Itália não estabeleceu, como eu já disse em outros vídeos, um sistema de precedentes, assim como o Brasil o fez no Código de Processo Civil de 2015. Eu ouvi um senador dizendo, o senador presidente do Senado, eu acho que foi o senador Balboni, que falou, olha, antes nós éramos a pátria do direito e agora nós somos a pátria das incertezas. De fato, né? Se você for pensar nos grandes processualistas, no direito processual no mundo, né? Os grandes processualistas, né? O Calamandrei, Piero Calamandrei, o Francesco Carnelutti, o Chiovenda, são todos italianos, são os pais do direito processual moderno. E aí nós temos também uma cria, vamos dizer assim, que é a segunda geração dessa escola de direito processual lá do início do século XX, que é o Enrico Tullio Liebman. O Enrico Tullio Liebman foi um processualista, e aí eu estou trazendo a sardinha para o meu lado, porque a minha formação é do direito processual. O Enrico Tullio Liebman era italiano e veio para o Brasil, né, lá na década de 40, já com as movimentações para a Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Depois que eclodiu a guerra, ele veio se refugiar, primeiro no Uruguai, passou por Argentina, veio para o Brasil, veio aqui para Belo Horizonte, foi se radicar lá em São Paulo. E ele inaugurou a chamada Escola Paulista de Processualistas. E ali foi criado o processo civil brasileiro. Primeiro de 73, depois o que deu ensejo ao processo civil brasileiro, né? O processo civil moderno brasileiro, né? Então, a raiz do nosso processo civil é toda italiana, né? A inspiração e a presença do Enrico Tullio Liebman, que trouxe para a gente tantos processualistas famosos como Teresa Rudalvin, o próprio Eduardo Alvim, pai da Teresa Rudalvin. A Ada Pellegrino Grinover também era italiana, se insere nessa escola paulista e que inspirou até a gente chegar no processo civil atual, mas de 2015, né, do Brasil. Mas nós temos uma resistência, a Itália, embora seja a mãe do processo civil moderno, nós temos lá uma resistência muito grande a assumir esses precedentes. Porque hoje, se você pensar que o STF vai julgar uma questão que tem ações repetitivas, né? Ou seja, várias ações com a mesma causa de pedir e pedido, você pode sobrestar todos os processos aqui no Brasil até que a Corte Superior, no caso o STF, profira um julgamento que vai uniformizar todos eles. Então, suspende todos os processos daquele pedido para que a decisão leading case lá sirva de parâmetro para as decisões, mas a Itália não criou esse sistema de precedentes. Então, há suspensões, eventuais suspensões processuais, inclusive as que estão ocorrendo agora na Itália, na pendência do julgamento lá da Corte Costituzionale, da questão levantada de inconstitucionalidade da própria Lei 91/92, inclusive nós temos que observar esse julgamento também com bastante atenção, e ele talvez seja ainda mais importante do que essa própria lei de conversão, porque ele vai dizer se o artigo 1º da Lei 91/92 é inconstitucional ou não. Tanto que a lei, o decreto-lei e a lei de conversão não visam a mudar o artigo 1º. Se vocês perceberem, eles não mudaram o artigo 1º, porque o artigo 1º vai ser objeto de julgamento na Corte Constitucional, 24 de junho de 2025, já está marcado. O que ele fez, o decreto? Ele criou o artigo 3 bis, criou um artigo a mais, que não existia, existia o artigo 3 apenas, criou o artigo 3 bis para introduzir matérias novas, que é essa perda massiva da nacionalidade para todos os ítalo-descendentes que nasceram no exterior e não são nem filho nem neto
de cidadãos italianos nascidos na Itália. Então essa questão de precedentes, a Itália não regulou, o Brasil já regulou. Então a gente está falando de Henrique Túlio Liebmann, da Escola Brasileira Paulista de Processo Civil, de processualistas, e, na verdade, agora nós vamos talvez exportar, porque a Itália não tem muito, ela não gosta muito desse sistema de precedentes. Por quê? Porque ele é um instituto mais ligado ao common law, que é o sistema anglo-saxão, onde as decisões judiciais são mais importantes. Então, você traz elementos de common law para um sistema totalmente civil law, né? E o Brasil conseguiu criar isso e lida bem com essa questão. Já a Itália não quer lidar com essa questão, parece, né? Porque aqui a questão floresceu muito mais. O Código de Processo Civil, inclusive muito estudado na Itália, né? O nosso Código de Processo Civil, diga-se de passagem, né? A Itália não quis introduzir o sistema de precedentes. Então, você não, essas ações elas vão ficar se reproduzindo. A primeira que chegar vai decidir virar um leading case e possivelmente as demais vão seguir as mesmas decisões, né? Porque, ora, o juiz de primeiro grau não vai proferir uma decisão contrária à Corte de Cassação, né? Não por imposição legal, porque aqui no Brasil existe por imposição legal. Os precedentes, eles foram normatizados, né? O juiz não pode proferir uma decisão que fira entendimento de corte superior. Na Itália, não. A Itália, ou seja, ainda existe a decisão de um juiz de primeiro grau, magistrado de primeiro grau, proferir uma decisão que fira uma decisão. Só que aí ela vai subindo e quando chegar lá em cima vai encontrar o entendimento predominante de uma corte superior e aí sim ele vai ter que se adequar àquela decisão. Aquela decisão de primeiro grau, se chegar lá em cima, ela vai ter que ser adequada ao entendimento prevalente da Corte Superior. Então é isso. Quer dizer, então agora o Brasil vai exportar o sistema de precedentes para a Itália, né? Já era hora, aliás, acho que é um debate importante que exista na Itália neste momento para que haja um sistema de precedentes, não é? E porque essas suspensões que houve em vários tribunais da Itália por conta dessa questão de Bolonha, que o juiz de Bolonha levantou para a Corte Costituzionale, são suspensões que são totalmente impróprias. Não existe no sistema processual civil italiano suspensão de processo para guardar julgamentos. É interessante que se faça? Sim, é interessante, mas não existe previsão legal para isso. São decisões do próprio juiz, né? Da ação do magistrado de primeiro grau. Querer ou não aguardar o deslinde, né, de um julgamento na Corte Constitucional. Mas ele não é obrigado a esperar. Ele pode simplesmente julgar, né? No Brasil é diferente. Então, assim, o sistema judiciário italiano, que não incorporou os precedentes ainda, então vai chegar essas decisões, a primeira que chegar vai se transformar num leading case, pode ser que as pessoas aguardem, queiram aguardar esse leading case para poder, então, mover os seus processos posteriormente ao leading case, ou então mover eles próprios o processo e ver o que vai acontecer, né? E então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e ative o sininho para notificações de novos vídeos. Muito obrigado.